E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Lição 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Essa lição tem o texto áureo seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, eu peço a você, isso é muito importante, que você curta e compartilhe, que comente, dê o like e se inscreva no canal. E, se for seu objetivo permanecer inscrito, verifique se você está acionado, ou seja, precisa estar inscrito e na cor cinza. Se tiver vermelho é porque você não está e você pode ter sido desinscrito por motivos alheios à sua vontade. Então, aí você reforça lá se tem essa intenção. É o nosso pedido, mas é claro, a decisão é sua. Leitura bíblica em classe será em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 15 a 22, e também Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 18, que passo a ler e comentar agora. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias, ou seja, eu de propósito não falei nada, porque é o Senhor falando para Ananias. Aí agora vamos ver a reação de Ananias diante do recebimento dessa mensagem diretamente de Deus. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, impondo a quem? A gente vai ver agora. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quem é o sujeito aqui? Caíram dos olhos de quem? De Saulo. Quem foi batizado? Saulo. Está falando dele agora. Continua falando de Saulo no versículo 19. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Versículo 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ou seja,
Paulo, escrevendo aos Gálatas, está confessando o que ele fazia antes de se converter a Jesus. Versículo 14. E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. O objetivo geral da lição: revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o apostolado. Se você estiver acompanhando pela revista, você vai ver que na revista deverá estar grafado Santo Apostolado. E no Novo Testamento, santo é usado nas seguintes situações: o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Além disso, fala sempre no plural, ou seja, quando está reunida mais de um cristão. Então, faz-se uma reunião dos santos. Os cultos nas igrejas locais, na igreja local que você frequenta, de onde você é membro, são cultos realizados com uma reunião de santos. Mas no singular não é conveniente, eu acho que é o melhor termo, não é conveniente usar esse termo. E muito mais quando fala, mesmo sendo apostolado, santo apostolado, eu acho mais teológico, usar apenas apostolado. O mesmo aconteceria quando se fala de ceia. Nós falamos ceia do Senhor. Não há na Bíblia grafado Santa Ceia. Há ceia do Senhor. É importante ter isso em mente. Santo quando for no plural, reunião de irmãos, aí é reunião de santos. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Texto na tela. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Esse sua se refere a Saulo, que vai sendo gradativamente transformado em apóstolo Paulo. As próximas aparições dele no próprio livro de Atos, portanto na Bíblia, aí ele já vai começar a aparecer como Paulo e no momento seguinte, apóstolo Paulo e assim por diante. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Capítulo 2, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. E capítulo 3, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas, quando escreve, abre aspas, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, fecha aspas. Esse texto é de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, e foi um versículo lido na nossa leitura recomendada para a classe. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele. Por ele quem? Por Cristo. Para uma grande obra. Importante, tá? Quando aparecer esse termo, o apóstolo, refere-se ao apóstolo Paulo. E vou logo adiantando, vai aparecer também
o apóstolo dos gentios, refere-se também ao apóstolo Paulo. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias, abre aspas, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Fecha aspas, texto de Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, que também foi lido. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra. Ele quem? Ele, Deus. E aqui, 3 versículos, eu vou deixar aqui na tela para você, que ajuda a exemplificar o que lemos nesse parágrafo anterior. Então, abre aspas. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza. Fecha aspas. É 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, parte A. E ainda, também deixo na tela, abre aspas, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, fecha aspas. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Jacó para Israel, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia, o que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. Sempre que falar esse apóstolo com precedido de artigo definido, né? Esse o, no caso está D mais O, né? Preposição mais o artigo definido. Do apóstolo, o apóstolo, se refere ao apóstolo Paulo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remonta à sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Escrituras canônicas, escrituras sagradas, escrituras da Bíblia, com a composição dos livros canônicos, dos livros inspirados pelo Espírito Santo. Síntese do tópico 1. O ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito. E esse Espírito, também precedido de artigo definido, do Espírito, então se refere ao Espírito Santo. Capítulo 2. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Lembrando
Quem persegue os de Cristo, persegue o próprio Senhor. É uma constatação bíblica. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que, mais tarde, seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Gentios, todo aquele que não era judeu. O termo usado até, a gente pode dizer, no primeiro século, porque isso decorria do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento fica muito claro, principalmente a partir de Abraão, né? Posto que Abraão é o primeiro judeu. Quem não era judeu era gentio. Então, Deus tinha o povo judeu como povo escolhido e, do ponto de vista de Deus, a raça humana era dividida entre judeus e gentios. Hoje, a raça humana é dividida, do ponto de Deus, entre os que são de Cristo e os que não são de Cristo, os que são nascidos de novo e os que não são nascidos de novo, os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. É assim que Deus trabalha atualmente. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Abre aspas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Texto de Efésios capítulo 1, versículo 1, fecha aspas. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Abre aspas. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Fecha aspas. Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada Direita, e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo. Aqui eu faço uma reflexão, porque o ministério de Ananias, ele não aparece na Bíblia, nem antes desse episódio, quando ele encontra Saulo lá em Damasco, e nem depois, não aparece nada na Bíblia. Então, assim, pelo que a gente tem nas Escrituras Sagradas, Ananias recebendo essa mensagem diretamente do próprio Senhor e indo até a casa onde estava Paulo em Damasco e chegando lá, impondo a mão, estava Saulo. E impondo as mãos em Saulo, que naquele momento estava cego, ele voltou a enxergar e a partir dessa imposição de mãos de Ananias em Saulo, Saulo foi cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo e depois foi batizado. Aí a Bíblia não fala mais nada desse Ananias. Eu fico especulando que o mais provável da gente meditar nisso aqui é que Ananias já era usado por Deus, talvez para operar sinais, vamos dizer assim, humanamente falando, menores do que esse. Mas tanto antes quanto depois. Depois desse pode ter operado outros, talvez até maiores. Mas o que eu acho importante a gente ter em mente é que, ainda que a única ação do ministério de Ananias tiver sido essa de impor as mãos em Saulo e, a partir dali, transformá-lo no apóstolo Paulo, Ananias terá feito uma grande obra, uma das maiores obras na igreja, pelo que representa o apóstolo Paulo em toda a história da igreja. Então ele é usado para promover, vamos dizer assim,
para realizar esse trabalho de Deus, né? E Deus gosta, tem prazer de usar pessoas, e Ananias então é usado para isso. Vale a pena a gente meditar. Ministério do Ananias. Esse aqui, lembrando, né? É o Ananias bom. O próprio livro de Atos fala de outro Ananias, eu não vou nem entrar em detalhes para não confundir. Fala de outro Ananias que é um Ananias mau. Esse aqui é o Ananias bom, o que impõe as mãos sobre Saulo e começa a acontecer todas essas coisas. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu próximo. Assim aconteceu com Saulo. É importante não ter um entendimento equivocado quanto a essa expressão aqui, tá? É necessário um encontro real com Cristo. Poderá alguém supor que é necessário que Cristo apareça como apareceu para Saulo. Não há razão para afirmarmos, porque não se pode afirmar se Jesus fez outra aparição desde aquela época. A gente está falando aí de perto de 2000 anos. Se Jesus fez outra aparição como aquela de Saulo a alguma outra pessoa. Não podemos afirmar que isso aconteceu e nem que não aconteceu. Afinal de contas, Jesus é o Todo-Poderoso. Mas uma coisa é certa, eu ressaltei, e isso foi a conclusão da lição passada. Se você não assistiu, foi uma das lições muito boas que fizemos. Eu vou deixar aqui na tela para você, lição 3. Se você não assistiu, dá uma olhadinha que vale a pena, está muito boa. Eu dizia como parte da conclusão, Jesus apareceu a Saulo, que era um perseguidor totalmente fora do caminho, totalmente fora da direção de Deus, perseguidor do caminho do Senhor, e transformou ele no apóstolo, cheio do Espírito Santo, que promoveu tudo isso que a gente está estudando nesse trimestre. E eu coloquei o seguinte: se Jesus tiver aparecido, vamos dizer assim, ou se aparecer a outras pessoas, a outros pecadores que estejam aí afundados no pecado, esse pecador será transformado? E a minha resposta: alguns sim, e alguns não. Porque aí eu fiz a citação da parábola de Rico e Lázaro, deixo a referência mais uma vez aqui na tela, e ela termina dizendo, porque se a lei e os profetas, que significa as Escrituras, significa a Bíblia, mais a palavra na boca dos servos do Senhor, seus profetas, mais precisamente na nossa natureza, dos pastores, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Se essa pessoa não se converte com isso, ou seja, se ela não tomar a decisão, nada vai fazer isso diferente. Então, uma pessoa que tivesse muito ruim, se Jesus aparecesse, teria se convertido. Não. Não é questão do quanto ele era ruim. A questão é se ele tem chamada, a questão é se ele toma a decisão, e se for daqui para frente, se Jesus aparecer e se ele vai tomar a decisão de seguir a Jesus. Esse é o ponto central. Não podemos perder isso de vista. Síntese do tópico 2. A visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Capítulo 3. A vocação de Paulo e o aprendizado no deserto.
O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então, foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, bem como reavaliar suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora, ele só pode depender de Deus. Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. Ele, o Senhor, Ele, Deus. Como Ele, o Senhor, quer, como Deus quer e não como nós, humanos, queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele desejava para expandir o seu reino. Aqui, de propósito, eu estou falando ser o líder que ele, o Senhor, desejava para expandir o seu reino. Possivelmente na sua revista vai estar que ele no sentido de o Senhor, precisava para expandir o seu reino. Eu troquei o precisava por desejava, porque precisar indica o sentido de ter necessidade. Deus não necessita de nada. Deus tem vontade, Deus tem desejo. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz no tempo que Ele quer. Então é assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Aproveito até para dar uma ajuda aqui num jargão que é largamente usado em igreja grande, igreja pequena, e alguém diz assim, que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa. Então, existe a possibilidade dele não poder? Não, é que Deus nos abençoe, ou que Deus queira nos abençoar. Deus pode abençoar e não abençoar. Aí é por decisão dele, aí é uma outra questão. Ou que Deus queira nos abençoar, porque Ele pode querer, pode não querer. Que Deus possa fazer aquela coisa acontecer. Não. Que Deus queira fazer. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Se Deus não quiser, Ele não vai fazer. E eu sei que é ato falho, né? Mesmo assim, a gente precisa procurar usar um termo melhor. Então, nesse caso aqui,
É muito importante enfatizar isso. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele, o Senhor, desejava para expandir seu reino. Nada de precisava não, porque Deus não precisa. Precisar é ter necessidade. Deus não tem necessidade. O que Ele quer, Ele faz. A síntese do tópico 3. A vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. Concluindo, a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer, a quem Deus quer chamar. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Aquele texto de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, sobre o espinho na carne, ele termina dizendo: quando penso que estou fraco, então sou forte. E Paulo fala ali que Deus permitiu um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo por conta de um espinho na carne, e aí tem toda uma especulação teológica de qual seria esse espinho na carne. Mas o ponto, que era algo que o incomodava muito, e Paulo diz, pelo que 3 vezes eu orei ao Senhor e Ele me respondeu, a minha graça te basta. E termina Paulo dizendo, quando penso que estou fraco, então sou forte. É importante esse versículo para explicar isso aqui, o deserto da vida. No deserto a gente humanamente se sente fraco, humanamente se sente isolado, humanamente se sente incompreendido, mas aí quando a gente coloca tudo isso diante de Deus, aí muda tudo. Se Deus está me compreendendo, é mais importante isso do que qualquer outra pessoa me compreender. Se Deus está ao meu lado, é mais importante isso do que qualquer outra pessoa estar. Se Deus está ao teu lado, isso é mais importante do que qualquer outra pessoa que esteja ou deixe de estar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Importante também enfatizar o que já vemos repetindo e mais uma vez a gente falou aqui. Quem persegue os de Cristo, quem persegue homem de Cristo, homem de Deus, mulher de Deus, persegue o próprio Senhor. E ainda como conclusão, o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito. Também a visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. E ainda, a vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. Compartilhe, se inscreva no canal, verifique se você permanece inscrito, se for sua vontade permanecer, e Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém!